Olá, chegando aqui para mais um vídeo do especial Raiva, Perdão e Compaixão, dessa travessia que eu chamei de da raiva ao perdão, abrindo espaço para compaixão. Hoje a gente vai falar sobre esse livro, aqui o livro da raiva, e no capítulo 5, que faz parte da parte 3, que é As Chamas, o Sagrado Coração. Então, esse livro foi escrito pela Paula Quintão. E para quem está chegando agora, tem os vídeos anteriores, né? Então, esse especial da raiva, eu estou trazendo alguns livros que falam sobre isso, para a gente trazendo mais consciência sobre esse assunto. E esses vídeos também servem de material de apoio para quem está fazendo a travessia junto comigo, né? Essa travessia da raiva ao perdão, abrindo espaço para compaixão. Então, hoje a gente está chegando na parte 3, que é a última parte do livro. E o capítulo 5 chama Bordando e Fiando com a Raiva. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre como funciona, né, o que tem nesse capítulo, né, as partes mais importantes que eu destaquei, né, e também falar um pouquinho sobre os trechos que eu menciono aqui, né, as citações do livro. Então, a Paula começa falando que quando ela estava se aproximando do aniversário dela de 40 anos, ela resolveu se dar de presente um curso de bordado, que é um curso que chama, né, o Fio da Vida, da Marina Brandão, que inclusive é minha amiga. A gente fez, inclusive, uma vivência juntas, que a gente chamou de Amar Transborda. Quem quiser saber mais sobre essa vivência, ela está disponível para ser adquirida, porque a Mari é professora, Marina Brandão, né? Ela é professora de bordado, ela ensina as pessoas a bordarem. E esse programa Fio da Vida era um programa de várias semanas, né, ensinando a bordar e tecendo esses fios da vida. E aí a Paula conta, então, que comprou esse curso, né, de bordado para se dar de presente, né, e aí ela foi percebendo que já no início, logo ali para comprar os materiais, para achar esses materiais lá em Manaus, que era onde ela morava, ela já não conseguia achar e já não entendia para que servia. E aquilo foi gerando uma raiva nela, né? E ela fala assim, né? Comecei assim, percorri com os olhos a lista, poucos itens, tudo ilustrado para ficar bem mais fácil de entender. Comecei a sentir uma irritação que eu não sabia de onde vinha nem para onde ia. Então, só de olhar a lista do que ela iria precisar usar para esse curso, que é um curso online, ela já começou a sentir uma certa irritação, né? E daí ela foi percebendo que ela tinha uma raiva desproporcional diante dessa tarefa, que era só comprar os materiais, né? Ela fala: como aquela raiva estava desproporcional, fui seguindo às vezes, me ignorando e às vezes tentando compreender o que se passava comigo. E aí ela fala assim, ó, com todos os materiais adquiridos, voltei para casa sabendo que aquela raiva estava muito fora de proporção. Essa raiva toda não está correspondendo ao contexto, Paula. Eu me orientava. Quando isso acontece, pode saber, há bagagens inconscientes que estão vindo do fundo, do profundo para a superfície. Quando a sua reação não corresponde ao contexto, isso revela uma bagagem que está se ancorando nas cenas vividas, mas que vai além do que está posto. Eu só precisava descobrir do que se tratava e o que estava inconsciente, né? Então, ela vai falando que quando a gente percebe que tem alguma coisa que está muito fora do normal, tem algo que vem desse inconsciente que está querendo se revelar, que a gente precisa, né, colocar a luz, colocar consciência nisso, né? E aí ela fala, né, ela recorda uns ensinamentos que ela teve no centro espírita onde o pai dela trabalhava, onde um dos palestrantes ali, né, um dos trabalhadores, falou para ela assim, que nós somos uma multidão. Dentro de nós habita uma multidão, né? E ela diz que essa multidão inconsciente que mora dentro da gente e que a gente, né, às vezes há tempos não tem notícias, habitam os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós, mães e os pais dos tataravós. Também as vós dos tataravós e por aí vai, né? Então, ela vai falando que dentro de nós habita essa multidão. Então, essa raiva talvez tivesse algo escondido por trás dela, não era só, né, raiva dela mesmo, né? E aí ela vai contando, ela vai ligando esses fios, contando um pouquinho, falando sobre a avó dela, né? E ela fala que essa raiva vivida, então, não era apenas dela, mas também um eco da raiva da sua avó Maria,
E a avó Maria era uma bordadeira, né, que enfrentou uma dor profunda após o suicídio da própria mãe, né? Então a bisavó da Paula se suicidou e aí ela conta um pouquinho essa história no livro aqui. E ela fala também, né, que a multidão que nos compõe fica guardada em nosso inconsciente, está lá, em nossas profundezas, emanando suas vozes. E ela diz: querer visitar o inconsciente é querer conectar mais dos pontos que nos habitam, é querer ouvir com clareza mais vozes que estão a falar dentro de nós. Também diz: o inconsciente que nos habita é onde toda a riqueza que nos compõe está. É o solo fértil, é o rio que corre embaixo do rio, é a profundeza escura em noite estrelada, né? Esse rio que corre embaixo do rio também é mencionado no livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? O rio abarra o rio. Então, que às vezes, debaixo daquilo que a gente acredita que é, tem mais coisa, que é esse inconsciente, né? Que às vezes a gente precisa olhar para ele, para trazer ele para a consciência, para aí sim conseguir transformar, né? E aí ela fala, né? Quando me dei conta da raiva que havia na minha avó, comecei a puxar o fio da meada que havia em mim. Comecei a afiar os motivos de toda aquela raiva estar passando por mim e alimentar minhas próprias raivas. Fui conectando a raiva da minha avó com a minha. Só de eu ver o que ela sentia e as acusações que circulavam em seu interior, eu fui transformando o meu sentir. E ela diz: aquele pedacinho de luz que eu trouxe para a consciência ajudou. Cheguei em casa tranquila e sem irritação, né? No primeiro momento em que ela percebe que essa raiva também tinha uma conexão com a história da avó dela, que também era bordadeira, né? E ela fala, né, que o bordado foi para a avó dela um refúgio, era um canal para ela extravasar a raiva, extravasar a dor dela, né? Porque imagina, ela conviveu com essa situação do suicídio da própria mãe, e aí várias coisas se desenrolaram na vida dela por conta disso. E a Paula explica melhor isso no livro, né? Mas aqui que eu quero trazer, estamos olhando aqui para a raiva, ela fala, né, que quando ela começou a fazer o curso, no dia que ela começou a fazer o curso, veio essa raiva de novo, que ela fala, meu Deus, mas separa a linha, põe na agulha, a linha embolava, não conseguia. O que que eu faço? Passa no bastidor, como que eu faço isso, né? Então, ela ia olhando aquelas instruções e ela ia se irritando com aquilo. E ela disse: aquela raiva era das robustas. Eu estava disposta a atravessá-la. Aceitei o seu convite, né? Então, por conta desse curso aí do bordado, de entrar em contato com esse bordado, ela foi trazendo isso, né? Aí ela fala, né? Eu percebi o quanto a minha raiva se torna intensa quando estou sem orientação ou quando estou perdida, quando em dúvida ou sem entender o cenário. Então ela conseguiu identificar o que que acontece, por que que vem essa raiva. Então ali, no caso do bordado, ela nunca tinha feito isso. Então era tudo muito novo. Então tá, o que que eu faço? Mas como que eu ponho? O que que, né? E aquilo ocasionava essa raiva. E aí ela fala um pouquinho da avó e fala: minha avó usou a raiva para agir, né? E ela termina esse capítulo falando, né? Assim que eu compreendi as raivas da minha avó, pude também compreender as minhas, e instantaneamente, quase num piscar de olhos, eu comecei a fluir pelas minhas aulas do Fio da Vida, que é esse curso de bordado, né, da Marina Brandão. E ela fala: a poesia chegou. Coração transmutado, eu podia, graças a essas coincidências, avançar, né? Então, no momento em que ela reconhece, né, que a raiva, quando ela é aceita e atravessada, ela pode ser usada como uma força de ação e criação, ela consegue transmutar isso, né? E ela também fala, né, que ao compreender esse vínculo com a avó, ela consegue fluir melhor no curso, né, encontrar poesia nesse ato de bordar, que a princípio estava só trazendo irritação para ela, né? Então, às vezes, é importante a gente olhar para essa nossa raiva. O que que essa raiva está nos mostrando, né? No caso dela, ela fala, né, que quando ela percebe que ela está sem orientação, está perdida, está em dúvida, não entende o cenário, vem essa raiva. Então, às vezes, a raiva ela está também nos apontando uma seta, né? Dizendo o que que será que está por trás disso? E se a gente se coloca nessa postura, né? Como ela fala.
eu estava disposta a atravessá-la, aceitei o convite. Então, se a gente aceita esse convite da raiva para trazer algo para a consciência, a gente consegue transmutar, né? Então, o pessoal que está fazendo a travessia, eu estou orientando isso, né, ao longo dessas semanas, desses 21 dias, para a gente poder olhar com carinho para essa raiva e para poder transmutá-la, né? E a gente está entrando já na terceira semana da travessia da raiva ao perdão, e a gente está justamente falando sobre essa compaixão, sobre esse perdão, né? Então vai ter também alguns vídeos falando sobre o capítulo 12 do Mulheres que Correm com os Lobos, que é dos limites da raiva ao perdão. Então, olhando para isso, para a gente poder integrar essa raiva e transmutar. Então, transformar essa raiva nessa compaixão e muitas vezes nessa autocompaixão, né? De entender o que está se passando dentro da gente. Então é isso. Se você gostou, né, curte esse vídeo, pode comentar aqui, enviar para alguma pessoa. Se você não está inscrito ainda no canal, te convido a se inscrever para a gente poder espalhar mais sobre esse tema, né? Que eu penso que ele é muito pouco falado e tão importante na nossa vida, né? Para nos, como fala, né? Como uma força de ação, uma força de criação. A gente usar essa raiva, né? Como nossa mestra. Então é isso. Até o próximo vídeo.